Existem dois tipos de medo. Existe o medo instintivo, que faz parte da nossa natureza, como um animal. Todo animal ele possui o medo instintivo, e existe o medo psicológico. Boa. O medo instintivo é aquele medo que você sente diante de um perigo real. Por exemplo, eu gosto muito de fazer caminhadas nas montanhas de Montana, do Wyoming, e lá tem ursos. Então, quando me vejo perto, diante de um urso, eu tenho um medo instintivo, porque eu estou diante de um perigo real e circunstancial. Esse medo, ele é positivo. Ele nos mantém vivos muitas vezes. Uhum. Mas esse medo não é o problema, justamente porque ele é circunstancial. Você só sente medo quando você está diante do perigo. Ou seja, se o urso for embora, acabou o medo. Acabou o medo. Ou se você está em casa, Sim. não tem medo. E existe o medo psicológico, que é o medo que não é real, que é justamente o medo criado pela nossa mente. E esse medo, ele tem uma causa. Eu, às vezes, ouço as pessoas dizer com medo ou sem medo, você precisa ir com medo. O que você acha dessa frase? Falaram. Eu estudei muito medo porque eu não conseguia encontrar literatura que resolvesse. Eu sofria muito de medo, que resolvesse o meu problema. E aí eu encontrei inúmeras teorias onde as pessoas tentam realmente justificar a origem desse medo psicológico. Uhum. E as pessoas não encontram. Uhum. E aí, uma das receitas mais importantes é realmente você ignorar o medo, né? Você ir com medo mesmo. Só que existe uma forma de você se libertar do medo psicológico. Porque o medo psicológico, ele é um medo que tem uma causa. E essa causa, ela nasce, sempre voltando para o mesmo ponto, ela nasce do desconhecimento do eu. Quando você não se conhece, e essa é a pergunta fundamental que todo ser humano deveria de responder, fundamental é porque ela está no fundamento da coisa. Quando nós não nos conhecemos, quando nós não sabemos quem nós verdadeiramente somos, nós começamos a criar uma ideia sobre quem nós somos. Sim. E essa ideia é um acúmulo de crenças, de percepções que a gente teve ao longo da vida. E essa construção mental de nós mesmos, quando nós extraímos a nossa percepção de eu, desse conjunto de conceitos, de ideias, de rótulos que nós coletamos ao longo do tempo, nós extraímos essa noção de eu de uma estrutura muito frágil. Sim. Porque quando você constrói um eu baseado em conceitos, qualquer outro conceito pode destruir a sua noção de eu. Uhum. Então todo o medo que nós temos, medo da crítica, medo de arriscar e não dar certo, o medo do envelhecimento, o medo da pobreza, todos esses medos, na verdade, são medo da morte. Medo da morte do nosso falso eu, daquilo que nós não somos. Por exemplo, se alguém te critica, você tem medo da crítica. Por quê? Porque se alguém te critica, ele está confrontando a sua noção de eu. Se você tem uma oportunidade e você tem medo de arriscar, por quê? Porque algo pode dar errado, você tem medo de morrer. O que vai morrer? A sua reputação de empreendedor, de não sei o quê. Então você pode fazer um cálculo. Todos os medos é o medo da morte do falso eu. E aí vem um outro equívoco. Se eu te dissesse que a gente não tem medo do desconhecido, a gente não tem medo do futuro. Não? Não, a gente tem medo de perder o conhecido. É verdade. Então, quando você empreende, não é porque você tem medo de que algo possa dar errado no futuro. Você tem medo de talvez ter que abrir mão do pequeno conforto
da pequena segurança que você tem. Você sabe que você pode conviver com ela, porque você já tem isso. Então você não, Muito bom. você não investe. Por quê? Porque se você avançar, você tem que abandonar isso. E aí você não quer abandonar isso. Então, o medo, ele parece um monstro gigantesco. Mas se você entender o medo, ele desaparece porque ele é um fantasma frágil. Estou falando do medo psicológico. Totalmente, não o circunstancial. Você está deitado na cama de noite, cobertor até as orelhas, mas a mente está pensando no que pode dar errado, o que pode acontecer, o que não pode. Por isso que esse medo não é real. E a gente entra também para essa questão, sempre que você se projeta no futuro, você sai da realidade e você começa a lidar com o abstrato, com aquilo que não existe. E por isso que o medo instintivo, ele não é o problema, porque se você está diante do perigo, É até bom sentir medo. você tem que fazer alguma É um coisa. sistema de defesa, um alarme. Mas o que tu pode fazer agora em relação a um medo que você projeta daqui a 20, 30 anos? Qual você acha que é o primeiro passo? Tem gente que em casa tá fazendo, puxa, faz sentido. Então uma coisa é confrontar o meu eu. Para eu confrontar o meu eu tenho que saber estabelecer quem é ele. Sim, sim. Acho que essa é a primeira parte, talvez pra turma, né?